Oi, turma! Vamos ver hoje a nossa competência 7 de linguagens e códigos de suas comunicações. Vamos ver 4 habilidades muito especiais. Vamos lá. Vejam bem, que habilidade é esta? A habilidade 7 pede que o candidato, a candidata, os candidatos confrontem opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Turminha, diferentes linguagens, Rita C? Vamos ver. Como eu posso entender a ideia de linguagens? Bem, nós podemos pensar em linguagens recorrendo àquela classificação de linguagem verbal, linguagem não verbal. Linguagem verbal é aquela que utiliza as línguas. A linguagem verbal pode ser escrita, pode ser oral, ou seja, falada, e pode ser também uma linguagem como a da Libras, não é? Que é a língua brasileira de sinais, que é uma linguagem visual motora. A linguagem pode ser também não verbal. Pode haver, sim, comunicação por gestos, pode haver comunicação por movimentos, já tratamos disso em outro módulo. Então, quando eu falo em diferentes linguagens, eu posso pensar por aí. Mas eu também posso pensar em linguagem por um outro ângulo. Por exemplo, a linguagem televisiva, a linguagem artística, a linguagem jurídica. Então, às vezes, o termo linguagem é usado desta maneira. Vejam bem, confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Muito bem. Imaginemos que nós tenhamos a linguagem jurídica. Em que manifestações essa linguagem jurídica poderia aparecer? Ora, ela poderia aparecer numa petição, poderia aparecer oralmente durante um julgamento, não é verdade? Poderia aparecer em diversos tipos de documentos e também em muitas falas. Então, as manifestações específicas de uma linguagem, entendido? Vamos ver um pouco mais sobre linguagem. Observem, o que é linguagem? Embora saibamos que o conceito de linguagem vem sofrendo alterações ao longo do tempo, escolhemos um que consideramos bastante simples e claro. O de que linguagem é qualquer sistema de comunicação, qualquer sistema de sinais convencionados por grupos de indivíduos para sua comunicação. Então, um grupo convenciona, por exemplo, que se comunicará em língua portuguesa, escrita e falada. Outro grupo convenciona que se comunicará em língua inglesa, ou em língua francesa, ou em língua italiana, ou em língua espanhola. Um grupo também pode convencionar que se comunicará por gestos, por desenhos, por movimentos, pela língua brasileira de sinais, a Libras. Então, a linguagem não é somente a língua, prestem bem atenção nisso. Há linguagens que não contam com línguas, contam com ícones, com desenhos, com figuras, contam com gestos, contam com movimentos. Nós já falamos disso em outro momento. Isso aqui, gente, eu trouxe para que nós lembremos o que já discutimos, conceitos importantíssimos, e para que nós reforcemos nosso aprendizado. Podemos nos comunicar por linguagens não verbais, por gestos, isso se chama linguagem gestual, por movimentos, isso se chama linguagem cinésica, por produção e interpretação de ícones, desenhos, fotografias, esculturas, pinturas, xilogravuras e outras expressões artísticas, como também até pela linguagem que tem sido comumente usada na comunicação virtual, os emotions, imagens produzidas virtualmente, não é assim? Então, nesse caso, nós teríamos uma linguagem icônica. Há aqueles textos, claro, que têm uma linguagem mista, icônica e também verbal, ou icônica e também gestual. Vamos lá, gente, vamos falar um pouco mais sobre isso. Podemos nos comunicar também por linguagem verbal.
isto é, fazendo uso de uma língua, seja expressando-nos pela fala, oralmente, pela cavidade oral, não é assim? Seja expressando-nos pela escrita, seja expressando-nos com recursos visuais motores. Vale considerar que de todos os sistemas sígnicos, o mais utilizado é o linguístico, porque ele amplia as possibilidades de comunicação imensuravelmente se comparado aos demais. Vou explicar, turma. Eu posso trazer aqui um desenho de um coração e apontar para vocês, dizendo que sinto carinho por vocês, que gosto muito de vocês. Isso é uma linguagem icônica. Eu posso simplesmente fazer aquele gestinho do coração com as mãos. Essa é uma linguagem gestual. E com essas duas situações, eu já consigo dizer, eu gosto de você. Como eu poderia dizer com palavras também. Mas nem tudo nós conseguimos dizer com gestos, com ícones, com movimentos. Concordam? Há situações que são próprias apenas de uma descrição pela língua. Por exemplo, eu estou muito arrependida. Como é que eu poderia trazer isso num desenho? Como é que eu poderia trazer isso num gesto? Então, é essa a situação que eu estou trazendo. O sistema sígnico da língua é aquele que traz realmente mais resultados à comunicação, porque ele permite muita amplitude nessa comunicação. Rita, sim, o que é sistema sígnico? O signo é o elemento que simboliza algo. Por exemplo, o desenhozinho do coração é o símbolo do amor, do afeto. Não é o amor exatamente, não é o afeto, é algo que lembra amor, que lembra afeto. A frase que traz o conteúdo, eu gosto de você, simboliza o que eu sinto, mas essa frase não é exatamente o meu sentimento. Então, o signo simboliza. E considerando aqui um conceito mais conhecido de signo, porque signo é algo muito estudado na linguística, o signo se compõe de um significado e de um significante. O significante está na nossa memória, não está fora de nós. O significado também são dois elementos que estão na cognição humana. Agora vamos ver. Vale considerar que de todos os sistemas sígnicos, o mais utilizado é o linguístico, o qual amplia as possibilidades de comunicação imensuravelmente. Já expliquei por quê. Por fim, podemos nos comunicar usando dois ou mais desses sistemas em uma só situação, ou seja, com a linguagem híbrida. Turma, agora, depois do acesso a esse conteúdo, podemos entender as habilidades 21 a 24 da competência diária 7. Então, turma, vamos ver a nossa habilidade 21. Ela diz que os candidatos precisam reconhecer recursos verbais, ou seja, recursos trazidos a partir de palavras, de frases, de textos, e recursos não verbais, gestos, desenhos, ícones, movimentos, né? Que são utilizados com a finalidade de criar ou mudar comportamentos e hábitos. Então, gente, muitas vezes, um gênero textual não tem finalidade de mudar hábitos. Nem todos os gêneros textuais têm finalidade de mudar hábitos nem de mudar comportamentos. Uma receita, por exemplo, não tem finalidade de mudar hábitos nem comportamentos, nem de mudar nem de criar. Uma bula de remédio também não tem finalidade de criar comportamento, de criar hábito, nem de modificá-los. Então, alguns gêneros textuais têm essa característica de alterar comportamentos e hábitos ou então iniciá-los, fazer que alguém comece a tê-los, criar esses hábitos, esses comportamentos. Os gêneros textuais são muitos. Eles são criados como formatos que as sociedades admitem, adotam para se comunicar. Eles são conhecidos dentro da sociedade. Como eu falei há pouco, uma bula de remédio é conhecida da sociedade. Nós sabemos que função tem uma bula.
Como eu disse há pouco, uma receita é conhecida da sociedade. Nós sabemos que função tem uma receita. Não podemos confundir gêneros textuais com os tipos textuais. Já conversamos sobre isso em outra ocasião. Os tipos textuais são dissertação, descrição, injunção, narração. Então, explicação, né? Então, aqui eu tenho que ter muito cuidado para não confundir o que é gênero textual com o tipo. E ainda tenho que ter cuidado também para entender que dentro dos gêneros textuais existem alguns que são literários. Então, os literários estão no conjunto. Os gêneros textuais contêm os gêneros literários. Rita, se eu não entendi, vamos lá. Observem. Todo formato conhecido pela sociedade para sua comunicação por meio de um texto se chama gênero textual. Um romance é um gênero textual. E além de ser um gênero textual, é também um gênero literário. Um poema é um gênero textual. E além de ser um gênero textual, também é um gênero literário. Uma crônica, um conto, do mesmo modo, são gêneros literários e são, portanto, gêneros textuais. Em suma, todo gênero literário é também gênero textual. Então, eu poderia dizer aqui que o romance é um gênero literário e é, ao mesmo tempo, um gênero textual. Que o poema é um gênero literário e é, ao mesmo tempo, um gênero textual. Mas eu poderia dizer que uma bula de remédio não é literário, é apenas textual. A não ser que eu manipule uma bula com um fim artístico, transformando-a, carnavalizando o processo de construção do gênero bula. Mas vocês vão logo perceber que essa bula seria bem diferente das bulas comuns. Eu posso, sim, pegar uma petição, que é um documento usado, né, no meio jurídico, e posso manipular essa petição no sentido de transformá-la, de carnavalizá-la, de usá-la como fim artístico. Quando eu falo manipular, não significa alterar um documento de forma indevida, criminosa, não é isso. Eu estou falando de uma manipulação literária. Então, turma, fica aqui essa noção para que vocês entendam um pouco mais de gêneros. Muito bem. Então, em diferentes gêneros, você usa tanto recursos verbais quanto não verbais, com as finalidades de criar e de mudar comportamentos. Mas eu não estou dizendo que todo gênero tem essa finalidade. Alguns têm, outros não. Muito bem, vamos dar prosseguimento. Observe a nossa questão retirada do Enem 2021, da primeira aplicação. Eu tenho aqui um ícone, desenho. Eu tenho, de um lado, um cão e do outro lado, uma garrafa, PET. Eu tenho uma linguagem não verbal, eu tenho uma linguagem icônica. Então, isso aqui é linguagem icônica. Na verdade, aqui eu tenho uma linguagem híbrida, porque além de eu ter ícone, tenho também palavras. Eu tenho ícone, tá bem? Mas eu tenho também o quê? Verbo, palavra. Verbo no sentido mais amplo, no sentido de palavra. Então, a linguagem é híbrida. É icônico verbal, turma. Onde estão as palavras? Esse PET é descartável, esse não. Abandono é crime, Lei Federal número 9.605/98. Então, aqui eu tenho uma mistura de linguagens. Vamos agora para a questão. Vamos ver agora, turma, o que pede a questão, o seu comando. A associação, observem bem, a primeira palavra é muito importante, entre o texto com palavras, a parte verbal, e o texto com imagens, a parte icônica. Configura um recurso expressivo que tem interesse em quê? Que busca o quê? Qual o objetivo de alguém ter associado essas palavras com as imagens da garrafa e do cão? Vou voltar rapidamente à tela para que vocês relembrem. Observem.
Aqui eu tenho esse PET é descartável. Esse PET aqui, o cachorrinho não, só a garrafa é descartável. Aí depois fala-se que abandono é crime. Então qual é o conteúdo desse texto? Dessa associação? Não abandone, não descarte, não jogue fora. Só isso. Abandonar um animal é crime. É essa a ideia do texto. Já falamos uma vez sobre extrapolação. Vamos ver a opção A. A intenção de quem produziu esse texto híbrido é separar, cortar o vínculo, desvincular, acabar com o vínculo entre o conceito de descartar, que é o de abandonar, e a ideia de negligência. Ou seja, quem escreveu esse texto tem interesse de mostrar que quem abandona um animal não é negligente, pelo contrário. Assinalar o item A seria um absurdo, porque quem construiu esse texto quer exatamente vincular a ideia de descartar o animal como um crime. Aqui seria até aceitar o descarte como algo perfeito, que não traria problema algum. Vamos ver a opção B. Então, essa é errada. Estimular denúncias de maus tratos. Aqui nós temos o que chamamos de extrapolação. Maus tratos não tem o mesmo significado de abandono. Então, há muitas formas de maltratar um animal. Não apenas abandonando esse animal, nós o estamos fazendo sofrer. Então, isso aqui vai além. E uma outra coisa, o texto não estimula denúncia. Embora tenha um telefone, mas não é a sua ideia central. Embora exista um telefone para denúncia. Incentivar campanhas de adoção de animais em situação de rua seria interessante, mas o texto não chegou a tratar disso. O texto apenas avisou que não se deve abandonar um animal, pois o abandono de animais é crime. Sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos, sensibilizar o público em relação ao abandono, realmente, se você voltar, você vai ver que aqui, olha, né, nós temos abandono é crime, temos a lei federal, existe um número para denúncia, mas esse número não aparece aqui no cartaz. Então, na verdade, a intenção não é estimular a denúncia, como disse uma das opções, e sim sensibilizar. Por enquanto, a ideia é sensibilizar. Vamos ver. Então, sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos. Essa é a nossa opção. Mas vamos ver a E. Alertar a população sobre as sanções legais acerca de uma prática criminosa. Olha, esse textinho alertou a população acerca de uma prática criminosa. Avisou, abandonar animal é crime. Um animal não pode ser tratado como uma garrafa plástica. Agora, esse texto não chegou a dizer quais são as sanções que a pessoa sofreria se abandonasse um animal. O que vai sofrer de sanção? Vai pagar multa? Vai ser presa? Vai ter que fazer um serviço público? Então, essas sanções não apareceram e isso aqui seria uma extrapolação. A opção E seria uma extrapolação, tanto quanto a opção C, tanto quanto a opção B, e a A seria exatamente o oposto do que se quer fazer. Então, sem dúvida, nossa resposta é de dado. Vamos encerrar aqui o nosso vídeo 1 do módulo 8 e daqui a pouquinho vamos fazer mais 3 questões, cada uma com uma habilidade diferente, né? Esta é a habilidade 21. As próximas terão a habilidade 22, 23 e 24, respectivamente, todas da nossa competência 7. Até já já, gente.